pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai fazer vários vídeos, tá? Sobre recuperação de dados e eu vou tentar explicar um pouco para vocês passo a passo do porquê que isso acontece, né? Ou como se prevenir e como é feita a recuperação de dados, ok? Então hoje o vídeo vai ser bem curtinho, mas eu vou explicar para vocês por que que isso acontece, né? Por que que a pessoa chega a ponto de perder os dados, tá? Bom, muitas vezes, tá? Os clientes têm arquivos armazenados que quer, por exemplo, foto de casamento, quer armazenar por muito tempo, né? Quer guardar para o resto da vida essas fotos, né? E hoje em dia é muito comum você querer armazenar isso num computador, né? Então, mas qual que é o erro das pessoas, tá? Vamos supor, elas armazenam todos esses arquivos num computador de trabalho, num computador que usa todos os dias. E isso daí, esse consumo de você usar todos os dias, né, a vida útil do equipamento, do HD, ele acaba cada vez mais perdendo a sua vida útil, vamos dizer assim, tá? Então, conforme cada vez que você usa ele um pouquinho, por mais que não seja esses arquivos em si, ele simplesmente vai se perdendo essa vida útil e vai cada vez mais correndo o risco de você acabar perdendo os seus dados, tá? Isso é uma das probabilidades de acontecer, que é a vida útil do HD, tá bom? Outro ponto vamos dizer que você leve no notebook todos esses dados, né? E às vezes trabalha, às vezes vai de uma casa para outra, às vezes leva para casa de alguns familiares, de colegas, e você deixa esse HD sofrer algum impacto. Vamos dizer, um notebook. Ele acaba caindo da sua mão, cai no chão e às vezes acaba gerando alguns problemas justamente nele, tá bom? No armazenamento do seu computador. Outro ponto às vezes é mudança. Por mais que as pessoas armazenem em caixas seguras, ou até mesmo originais do equipamento, muitas vezes é a forma que elas colocam o equipamento dentro do local do veículo, e na hora de retirar o veículo para pôr no ambiente onde ele vai ficar, às vezes na mudança, né? Então você acaba batendo o equipamento de um lado para o outro e acaba gerando esse transtorno, tá bom, para você. Alguns tipos dessas coisas acontece principalmente, tá? Esse tipo de queda simplesmente acontece com esse tipo de HD, que é esse HD chamado HD mecânico, tá? Que é um HD basicamente que aqui dentro tem um CD, né? Um CD realmente de metal, tem uma mídia, uma cabeça de leitura, que ele faz essa leitura dessa mídia magnética, e muitas vezes, né, no impacto, essa cabeça de leitura, ela se desloca e acaba entrando, ela fica travada, vamos dizer assim, que ela trava literalmente. Então, o que acontece? O cliente vai tentar ligar o computador, fica aquele barulho de clique, vários cliques sequenciais, e isso é problema no HD, tá bom? Se o seu HD é muito antigo, muito velho, troca o HD, tá? Porque muitas vezes isso acontece da perda de dados porque o cliente armazena em HDs às vezes de 10 anos, 15 anos de uso, né? Exemplo, a gente tem esse iMac aqui, que é um computador já antigo, já tem mais de 9 anos do HD e aconteceu da perda de dados. É justamente por esses outros motivos, tá bom? Que é mudança, né? E outros fatores que eu vou citar para vocês também aqui. O HD SSD, exemplo, a gente está com esse aqui, características diferentes, tá? Se vocês podem ver, eu vou aproximar na câmera, são HDs diferentes, né? Não é 100% igual, cada HD muda de HD para HD, mas a base dele é mais ou menos a mesma, mais ou menos se você olhar ele, você consegue identificar só vendo. E o SSD é assim, né? Mais compacto, fininho e parece uma caixinha de metal. Dentro desse HD SSD, ele é todo eletrônico, ele não tem disco rígido, não tem parte mecânica. Então, isso aqui, a probabilidade dele quebrar numa queda é muito menor, correto? Mas existe problemas com molhar. Muitas vezes o cliente deixa cair líquido em cima do equipamento, tá bom? E isso é algo que pode gerar problema no armazenamento, não só na máquina, tá bom? Outro ponto, por que acontece isso, tá?
Eu vou citar esse Mac aqui como exemplo, mas existem outros fatores que eu não vou citar, porque mais é para explicar para vocês terem uma noção da importância de limpeza interna no equipamento. Eu atuo na área já tem um tempo, então eu tenho alguma autonomia para dizer isso para vocês, tá? Limpeza interna pode sim causar perda de dados. Por quê? Porque a máquina ela superaquece muito, mas muito mesmo. Agora imagina, esse HD, geralmente a temperatura de trabalho dele é entre 50 a 60 graus, correto? Existem vários índices de temperatura, cada um varia, tá bom? De temperatura para temperatura. Isso aqui é o que a gente mediu, tá? Num termostato, para saber mais ou menos a temperatura. No site da fabricante ele mostra outra temperatura, mas mostra a temperatura de estação interna, tá bom? Então vamos supor que esse HD está aquecendo já, o normal dele é aquecer. Fora isso, né? O computador ele já gera um acúmulo de temperatura muito grande, por isso que existem as dissipações em diversos pontos, tá bom? De cada equipamento. Então o que aconteceu? Esse equipamento não foi feito manutenção, não foi feito limpeza e tudo ficou obstruído pela sujeira. E o que aconteceu? Superaqueceu muito o HD mecânico, tá? Isso é uma coisa assim que não acontece sempre, tá, pessoal? Não é uma coisa que é chave, vamos dizer. Não fez limpeza, perde os dados. Não. Isso aconteceu porque chegou num ponto crítico e o HD foi deteriorando por causa da temperatura dentro ali e acabou gerando esse problema, tá bom? Já teve outros computadores, por isso que a gente está relatando esse problema para vocês. E a limpeza interna hoje no equipamento é muito mais barata do que comprar às vezes um HD novo, né? Porque quando você perde o HD, quando você perde seus dados, você tem que pagar a recuperação dos dados, você tem que pagar a mão de obra que a pessoa vai recuperar seus dados, que não é barata, tá? Muitas vezes, passa de 10 mil ienes. Muitas das vezes, tá bom? Dependendo da quantidade de arquivo que você tem. Então, desses dois fatores, você tem que comprar ainda, você tem que decidir se vai instalar o sistema operacional para você, se o técnico vai reinstalar o sistema operacional e se ele precisa abrir a sua máquina, tá bom? Então, muitas vezes tem 4 coisas que você vai ter que pagar se apenas efetuar a manutenção do seu equipamento uma vez ao ano, que varia entre 3 mil ienes a 10 mil ienes, dependendo do estado que esteja a limpeza e dependendo também do equipamento, tá? Não adianta você chegar com equipamento de 300, meio milhão de ienes aqui e falar que quer que seja cobrado 3 mil ienes, tá? O risco de você quebrar uma peça, de às vezes gerar algum dano em alguma peça desse equipamento, não se paga. Às vezes você cobra até 8 mil ienes numa limpeza, que muitas pessoas acham caro, tá bom? Mas só que muitas vezes o risco que é agregado a isso, as pessoas não levam em conta, tá bom? Então, um fato muito importante, compensa você pagar uma manutenção 100% no seu equipamento para você não ter outros transtornos, tá bom? E o próximo vídeo que eu vou gravar vai ser como evitar esse tipo de problema, tá ok?